programa que você vai assistir agora é uma produção independente de responsabilidade de seus idealizadores e produtores. Olá, estamos começando mais uma edição do programa Uniformação e mais uma vez nós estamos recebendo no nosso programa o reitor do Unifor, professor Marco Leão, que é também presidente da FUON, a Fundação Educacional de Formiga. Tudo bem, Marco? Tudo bem. Bom, tem se especulado muito aí nas redes sociais, na internet e também na mídia de Formiga e da região sobre uma possível fusão entre a Santa Casa de Caridade de Formiga e a FUON. E é por isso que o reitor do Centro Universitário, como eu já disse, também é presidente da FUON, está aqui para esclarecer a população, que é a principal interessada, nessa reestruturação da Santa Casa de Caridade, para esclarecer, qual foi essa proposta que a instituição fez à Promotoria de Justiça. Bom, Marco, vamos começar contextualizando, pessoal, para quem não sabe, o que está acontecendo, como foi que a Santa Casa chegou aonde chegou hoje, como é que foi feita essa intervenção lá, que foi feita no ano passado. Eu sou o irmão benfeitor também da Santa Casa e fui convocado há alguns meses atrás, 1 mês, 2 meses atrás, para participar de assembleias na Santa Casa, a pedido por convocação do Ministério Público. Foi aí que lá, numa das assembleias, o promotor de justiça, que é responsável por patrimônio público, ele mostrou para a plateia, que são os irmãos benfeitores, a situação da Santa Casa. Porque a Santa Casa, no dia 19 de dezembro do ano passado, ela sofreu uma intervenção judicial. E essa intervenção foi proposta através de um inquérito de ação civil pública que foi organizado pelo Ministério Público através do titular aqui dessa área que eu disse, do patrimônio público, que é o doutor Laurice Albergaria. E ele pediu à Justiça a intervenção e a Justiça concedeu, afastando-se a mesa diretora que estava dirigindo a Santa Casa e colocou ou nomeou uma outra mesa com outros cidadãos para poder administrar a Santa Casa durante o período de intervenção. Foi isso que nós ouvimos, os irmãos benfeitores, nas reuniões que ele fez conosco, para mostrar para nós que iria fazer uma espécie de uma auditoria interna dentro do hospital, diante das denúncias que ele tinha recebido e o seu antecessor também. Ele disse para nós que existiam várias denúncias de irregularidades dentro da Santa Casa e que precisava apurar. E para fazer a apuração mais bem organizada, ele disse para nós que precisou pedir o afastamento da mesa. Marco, de lá para cá, quais foram esses principais problemas levantados, que a promotoria descobriu? A diretoria, a ex-diretoria, de acordo com o Ministério Público, cometeu algumas irregularidades, tá certo? E que estão sendo apuradas. Eu não posso ser leviano em dizer que o fulano fez isso, o Beltrano fez aquilo, até porque está em fase de apuração. Mas, de acordo com o relatório que o Ministério Público passou para os irmãos benfeitores, existem vários itens que estão sendo questionados pela Justiça e principalmente pelo Ministério Público, em relação à administração da Santa Casa, que o Ministério Público entendeu que foi, no mínimo, uma administração temerária. Isso foi o que ele disse para nós. E nós, ele pediu para a gente ir trabalhando uma solução para a Santa Casa. Por quê? Porque a comissão interventora, ela tem um prazo. Se não me engano, não falha a memória, o prazo era de 90 dias. E esse prazo, ou já foi extinguido, ou ainda está para ser extinto. Esse prazo vai terminar. Então, surgiram várias propostas de irmão benfeitor, mas propostas assim muito vagas.
Então nós estamos sempre reunindo para discutir o que é melhor para a Santa Casa. Marco, desde então, né, foram feitas diversas assembleias entre a Promotoria de Justiça e os irmãos benfeitores. E o que foi levantado durante essas assembleias? Foi levantado principalmente as questões de dívidas, né, do hospital. De acordo com o relatório do Ministério Público, que agora é público, né, a Santa Casa tem uma dívida muito grande com seus fornecedores, com médicos, e tem uma questão muito grávida, é que se a Santa Casa não se recuperar, principalmente do ponto de vista financeiro e econômico, ela pode vir a sucumbir, ou seja, pode ser fechada, né? E não atender mais os cidadãos, tanto de Formiga como da região. Tanto é que já foi anunciado aí pela mesa que está dirigindo, que pode ser fechada a UTI neonatal, a maternidade, enfim, pode sim acontecer isso, se não houver, né, um socorro à Santa Casa nesse momento e futuramente uma reestruturação dela. Marco, como eu disse, né, na abertura do programa, existe aí uma especulação na imprensa de Formiga e também na internet, nas redes sociais, sobre uma possível fusão entre a instituição Santa Casa e a instituição FUON. Foi através de uma proposta, né, feita durante as reuniões. Conta para nós, qual foi realmente essa proposta feita pela FUON? Eu estive com o Ministério Público promotor, Dr. Laurence, aqui na instituição. Ele fez uma visita à instituição, semana atrasada, se não me engano. E nessa conversa, ele ficou bastante tempo aqui, uma conversa até bastante agradável. Ele colocou para mim os pontos polêmicos e os pontos que têm problemas no hospital. E naquele momento ele pediu à instituição, porque ele ficou conhecendo a instituição, primeiro pelos seus colegas, os promotores, que já estão aqui há algum tempo, e nós temos várias parcerias com o Ministério Público, e também, me parece, com magistrados, e ficou conhecendo por alto, e além disso, ele está substituindo o curador da Fundação, né? Ele é o substituto, então ele conhece algo da Fundação, até porque ele já recebeu alguns documentos nossos, que nós enviamos para ele, que é uma obrigação, e ele já leu o nosso estatuto, enfim, ele ficou sabendo de como funciona a instituição, e gostou, falou para mim que gostou muito, que foi até uma surpresa, a forma com que a instituição ela é organizada e ela é administrada. Ele de fato, ele falou isso para mim, com todas as letras, que ficou impressionado, que ele esteve aqui, impressionado com a estrutura, impressionado com o que ele viu de documentos lá no Ministério Público, da forma como nós governamos ou administramos a instituição. E nessa conversa, ele pediu para a gente colaborar no levantamento de dados que a mesa estava fazendo. E a mesa estava com dificuldade, porque na mesa tem, por exemplo, 2 contadores, né? E tem o Cabo Cunha, por exemplo, que é uma das mesas, que é vereador, é professor e tal, que estavam fazendo um trabalho muito pesado e às vezes faltava conhecimento mesmo de estrutura contábil ou de estrutura administrativa, e eles estavam assoberbados com o trabalho. Eu precisava da instituição para poder colaborar. Aí eu coloquei a instituição à disposição para fazer uma ajuda de levantamento de dados. Isso foi o primeiro momento. Levantar os dados, ajudar a levantar os dados da Santa Casa, para ver quais são os problemas de fato que existem na contabilidade, existem na parte trabalhista e principalmente na parte de débitos da instituição. Como seria feito, Marco, de imediato esse trabalho, se isso fosse aceito? O trabalho, na verdade, já está sendo feito pela mesa que foi instituída, né? Pela mesa que foi colocada, que a gente chama de mesa interventora. Já está sendo feito esse trabalho. Só que tem outro problema. Esse grupo que está lá, eles têm seus afazeres do dia a dia, né? Eles estão trabalhando voluntariamente, eles estão trabalhando nos horários que eles podem, porque eles são profissionais e precisam também, né, de salário, das suas rendas para poder sobreviverem. Então, o Ministério Público estava preocupado. A nossa participação no primeiro momento seria isso. Eu cheguei até a ter uma reunião com a nossa diretora de Planejamento e Finanças, a Adriana, para ver qual seria a nossa contribuição. E ela se propôs a ter uma reunião com ele, com um grupo
com o promotor e com o grupo que está administrando no momento, para poder se inteirar do trabalho que a instituição iria fazer. Por exemplo, poderíamos contratar alguns professores da área de ciências contábeis para colocar lá dentro, para ajudar, convocar alguns alunos que estiverem ou que estivessem mais adiantados, né, mais conhecedores da contabilidade, para poder colocar como um suporte dentro do hospital. Esse era um primeiro trabalho, um primeiro momento no caso aí do centro universitário lá no hospital. Então a FUON iria apoiar e não querer essa fusão entre as duas instituições? Por enquanto, durante essa conversa, não. Ele até ventilou essa possibilidade da instituição vir a poder administrar a fundação. Mas no momento da conversa dele, não houve definitivamente essa proposta. Houve uma ventilação e ele pediu essa ajuda para a instituição FUON. Bom, daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre essa proposta que a FUON fez para a Promotoria de Justiça e para os irmãos benfeitores também, no caso da Santa Casa de Caridade aqui de Formiga. O programa Uniformação volta já. Ensino de qualidade, tecnologia, laboratórios modernos, infraestrutura arrojada e corpo docente com mestres e doutores fazem do Unifor uma das melhores instituições de ensino superior do país de acordo com o MEC. Unifor, em Formiga, pertinho de você para realizar o seu sonho. Informações 0800 283 0494. Conheça os nossos cursos www.uniformg.edu.br. O programa Uniformação está de volta e hoje nós estamos recebendo o presidente da FUON, professor Marco Leão, para falar sobre uma possível proposta, feita para o Ministério Público e também para os irmãos benfeitores da Santa Casa de Caridade de Formiga, para que a instituição administre a Santa Casa, já que ela está precisando. Não é isso, Marco? De fato, eu tenho andado por aí, recebi vários telefonemas, recebi algumas informações de alguns médicos que me procuraram e pedindo para que se fosse o caso, como se fosse uma encampação do hospital pela FUON. Então a FUON passaria a ser uma mantida, como é hoje mantido o Centro Universitário e mantido o Colégio de Educação. Seria uma espécie de uma fusão, Santa Casa e FUON. E a FUON passaria com a sua estrutura, passaria a administrar a Santa Casa, como ela é. E aí a proposta é de que a gente possa colaborar na recuperação da Santa Casa. Marco, para o pessoal entender, atualmente a FUON, a Fundação Educacional de Formiga, ela mantém dois centros de educação, duas unidades de ensino, o Colégio de Aplicação e o Centro Universitário de Formiga. Isso. Então a Santa Casa seria outra mantida, porque a FUON mantenedora e outra mantida. A ideia é essa que foi lançada. Bom, o que eu fiz? Depois de várias conversas, depois de trocar algumas ideias com pessoas que eu entendi conhecer algo de Santa Casa e tal, na verdade nós estamos muito ligados ao ensino, e a Santa Casa cuida de saúde, que é um negócio muito complexo. Você cuidar de vida das pessoas, que é o bem mais precioso que a pessoa tem, Quer dizer, a própria Constituição brasileira, ela tem como direito, direito primeiro do cidadão é o direito à vida. Então, é muito complicado isso. Mas nós nos reunimos aqui na instituição, primeiro o Conselho de Normas, nem foram todos os membros, alguns membros, porque um membro estava viajando, mas até que deu quórum. E eu levei para os membros essa possibilidade. Aí nós arredondamos uma pré-proposta da seguinte forma: a instituição FUON iria solicitar do Ministério Público e dos irmãos benfeitores, principalmente dos irmãos benfeitores, que são os responsáveis pelo hospital, a possibilidade de nós, através de uma equipe ou de uma empresa contratada para isso, entrar no hospital, tá certo? E fazer um levantamento minucioso sobre as condições contábeis, as condições financeiras, as condições
trabalhistas e as condições em relação aos médicos. Como funciona toda aquela máquina lá? Nós iríamos levantar, nós não iríamos fazer auditoria, não. Isso é uma questão do Ministério Público e da Justiça. Nós iríamos levantar os dados que nós precisamos. Depois disso levantado, o que nós iríamos fazer? Os conselhos iriam reunir e trabalhar os resultados. É como se fosse um diagnóstico. Então nós faríamos esse diagnóstico seria entregue aos conselhos, e os conselhos, né, com a participação, por exemplo, da nossa assessora que tem em Belo Horizonte, a doutora Débora, nós iríamos fazer o quê? Nós iríamos fazer um estudo de viabilidade. É viável o centro universitário, por intermédio da FUON, é viável o centro FUON, eles administrarem a Santa Casa? É viável isso? Se for viável, então é essa a proposta. Nós iríamos então fazer o quê? Trabalhar ou uma fusão, tá certo? Porque alguém já questionou, mas os bens do hospital, um hospital passa para o centro universitário, passa para a FUON. Acontece, são duas entidades. Elas são diferentes? São. Uma associação, é um conjunto de pessoas que administram um bem, e a fundação é diferente. A fundação é um conjunto de bens que trata de um outro bem, que é a educação. É diferente? É difícil essa transição ou essa absorção por parte da FUON? Não é difícil. Isso basta mudar o estatuto da Santa Casa e dizer que a Santa Casa, isso teoricamente, que a Santa Casa não tem mais condições de se sobreviver, e a fundação, tendo possibilidade, depois de todos os dados levantados e analisados, ela pode dizer, não, é viável, então nós vamos absorver a Santa Casa. Alguns disseram, não, mas e os bens da Santa Casa? Não, são duas instituições que pertencem à comunidade. Né? A FUON não pertence nem a mim, nem a nós que trabalhamos aqui, nem a Santa Casa pertence aos irmãos benfeitores, nem quem trabalha lá. Nem quem trabalha lá. Então, são duas instituições da comunidade. Passaria a ser a Santa Casa um hospital universitário, por exemplo. Isso seria bom para a instituição e para a cidade, para a região. Por quê? Como nós estamos aí, né, trabalhando firmemente para tentar o curso de medicina, você dizer assim para o MEC, eu já tenho um hospital, né, e um hospital relativamente grande, um hospital, se ele for bem estruturado, é um hospital realmente de nome, né, e renome na comunidade, isso poderia facilitar os custos da instituição. Seria um laboratório do centro universitário. Marco, algo tem que ser feito e a única proposta feita até agora viável foi essa? Sim, pelas reuniões que nós tivemos com o Ministério Público, então nós não, né? Os irmãos benfeitores, que eu faço parte também, eles acharam que não existe, até porque não apareceu outra. Apareceram algumas propostas e alguns trabalhos que a gente deve até louvar, que são os SOS, né? De urgência, de emergência. Mas são só campanhas para arrecadar dinheiro? Só campanha para arrecadar algum dinheiro. Uhum. E o dinheiro que a Santa Casa hoje precisa é um dinheiro mais grosso. E o problema é a administração. Também, nós entendemos também que né? Isso aí nós vamos descobrir de fato se nós conseguirmos fazer esse check-up, essa avaliação completa. Essa proposta foi levada, no primeiro momento, para os irmãos benfeitores, uma assembleia onde estava o Ministério Público. E nessa assembleia, nós marcamos uma reunião para essa segunda-feira, que foi ontem, né? Que foi segunda agora. Nós marcamos uma reunião só com os irmãos benfeitores. Está correto? Sem a presença do Ministério Público e sem a presença da mesa interventora. Nessa reunião, que foi uma reunião muito boa, o que nós fizemos? Nós, Fundação, através do seu presidente, nós entramos lá na Assembleia e colocamos essa proposta para a Assembleia. Se os irmãos benfeitores concordarem que a instituição faça um check-up completo dentro da instituição para levantar quais são os problemas administrativos e a possibilidade de ela ser viável, nós então estamos fazendo a proposta agora. Isso foi na reunião de segunda-feira. Nós estamos fazendo proposta verbal, não é por escrito, ela é verbal por enquanto, até porque não foi uma assembleia convocada
nem para tal finalidade e nem foi uma assembleia legalmente convocada. Foi uma reunião onde os irmãos benfeitores resolveram discutir mais problemas do hospital de forma mais tranquila, né? De forma em que só os irmãos benfeitores tentando organizar a proposta. Levei a proposta, os irmãos benfeitores concordaram, na sua maioria, também disseram que possivelmente seja a proposta mais viável, e até porque não apareceu uma outra, né? E possivelmente e dificilmente vai aparecer uma outra proposta. Por quê? Porque a situação é complexa, né? O hospital hoje é um hospital muito grande, é um hospital que atende quase toda a região aqui de Formiga, a chamada micro-região da cidade de Formiga. Então, é uma situação complicada. Até para você fazer uma proposta, alguém fazer uma proposta, não é fácil, não. Fizemos a proposta, os irmãos prefeitores aceitaram, e na hora da Assembleia, resolveram, então, redigir um pedido, um requerimento, como se fosse uma petição, ao Ministério Público, que está trabalhando na intervenção, foi o responsável pelo pedido de intervenção, ao Ministério Público, para que o Ministério Público vá ao Poder Judiciário, né, porque a situação do hospital está sub júdice, ou seja, está sob os auspícios da Justiça, a Justiça que está comandando nesse momento, né, do ponto de vista jurídico, e fizemos esse requerimento, foi assinado por todos, se não me engano foram 24 irmãos benfeitores, exatamente essa proposta. Na proposta foi feito o seguinte, pedindo a ele um prazo de prorrogação da mesa que está lá, 60 dias. Se aceitar, o Ministério Público e a Justiça aceitar esse prazo, nós vamos então entrar com a nossa equipe dentro do hospital, né? Depois de autorizada, claro, nós vamos entrar com essa equipe e essa equipe vai fazer esse levantamento. Nós pedimos 60 dias de prazo e vamos aguardar então a resposta do Ministério Público e da Justiça. Marco, no futuro, se a proposta for levada mesmo adiante e o hospital for mesmo mantido pela FUON, os irmãos benfeitores continuam acompanhando tudo que está sendo feito. Bom, aí o futuro, depois da proposta, depois de aceita a proposta, nós vamos ter que costurar. Vamos ter que costurar a forma de administrar, entendeu? Para os conselhos da instituição, que nós nos reunimos aqui na segunda-feira, antes de eu levar para a Santa Casa, para os irmãos benfeitores a proposta, nós discutimos exatamente isso. Possivelmente, a Fundação tem que incorporar a Santa Casa ao seu patrimônio. Por quê? Porque nós discutimos isso realmente. Como é que você vai administrar algo que não é seu? Seu, no caso, a FUON, né? Como é que você vai administrar isso? Como é que vai se administrar uma instituição de forma compartilhada? Entenderam? Por quê? São administrações completamente diferentes. O que a instituição quer? Como o nosso projeto de administração está dando certo, né? E o resultado está aí no balanço que foi publicado agora, esses dias no jornal, e vai ter assembleia agora para aprovação das contas, tanto que o Conselho Fiscal nosso já aprovou sem nenhuma ressalva. Então, a nossa forma de trabalhar é diferente da forma do hospital, como ela vinha sendo trabalhada. Então, o que nós temos que fazer? Na minha opinião, e do Conselho, e dos conselhos da instituição, nós temos que implantar no hospital uma nova forma de governança. O que nós temos que fazer? Nós temos que criar um plano para o hospital, certo? Como se fosse um plano diretor, e nesse plano diretor nós íamos colocar o quê? As nossas metas e as nossas normas. Na minha opinião, o hospital precisa de uma reestruturação administrativa, financeira, e para isso você tem que criar o quê? Você tem que criar um plano. É como se fosse um plano diretor mesmo, com os dados que você vai adquirir. Ou se não, também a fundação pode, ao observar os dados e ao estudar os dados, pode dizer assim, infelizmente, não dá para administrar o hospital. Não tem como a fundação administrar o hospital. Tem que ter um outro plano B. Por quê? Suponhamos que a fundação tenha que injetar muito dinheiro lá, aí vai se tornar inviável. Por quê? Porque a instituição, tudo bem, ela pode gastar um dinheiro, claro, possivelmente vai gastar, mas ela não pode também
pegar aquilo que ela construiu durante 10, 12 anos, com muita luta, com muito trabalho, com muito sacrifício, né, com muita força de vontade, e de repente colocar numa outra atividade, entendeu? Mas ela pode sim, se ela entender que é viável, aí ela pode trabalhar uma forma de administrar e bem o hospital. Até porque a comunidade sabe, Gustavo, que nós temos vários cursos da área de saúde. Nós temos estética, nós temos até medicina veterinária, que em algum momento pode precisar, né? Nós temos enfermagem, temos fisioterapia, temos biomedicina. Estamos com a medicina aí, esperando um edital, quem sabe pode surgir. Então, um hospital seria um hospital referência, chamado hospital universitário. Isso vai agregar valores para a instituição, mas ficar bem claro, depois de analisados os números, os dados, para nós podermos tomar uma decisão. Então não está nada definido, tudo depende desse levantamento. Tudo depende, primeiro, se o Ministério Público e a Justiça vão aprovar a prorrogação da mesa, ou vão mudar, ou vai ter uma outra mesa que concorde com isso. Pode acontecer isso também. Pode ser que o Ministério Público e a Justiça não aceitem e falam assim, não, vocês têm que eleger uma nova mesa. Eu acho que não seria ruim, não. Elege uma nova mesa, mas com essa proposta, entendeu? A nova mesa, ela recebendo a proposta da FUON. E a nova mesa, então, é que vai abrir as portas para a FUON poder fazer esse levantamento. É um trabalho a longo prazo, né, Marco? A dívida é uma dívida muito alta e isso não é para amanhã. Tá, com certeza. Na verdade, nós estamos iniciando um processo. É um processo. Só que é um processo que não pode ser muito longo. Ele não pode ser duradouro. Por quê? Porque a Santa Casa, de acordo com as informações que o Ministério Público passou para nós, por exemplo, ela tem 70 títulos sendo executados. 70 títulos. Ela deve 70 títulos. E isso num primeiro momento. Então, daqui a pouco, o que pode acontecer? Os bens do hospital, os bens da Santa Casa, eles podem, né, virarem aí peças para poder os seus credores receberem, ou seja, penhorados e tal, né, juridicamente, enfim. Então, é um processo que está iniciando, é uma proposta que a Fundação está com os pés no chão, e é uma proposta seguinte, que vai depender. A Fundação não está dizendo que vai administrar o hospital, a Fundação está fazendo uma proposta, certo? E se essa proposta for aceita, e se o levantamento que for feito, ele disser para nós assim, os números são razoáveis, pode-se realmente recuperar o hospital, aí nós vamos aceitar. No final das contas, quem será beneficiado, mais uma vez, é a população de Formiga da região, não é? Com certeza, até porque, principalmente, aquela população, por exemplo, que é assistida pelo SUS, né? Porque o SUS, ele é o plano do governo, aliás, o SUS é um plano nacional, né? Ele é para todas as pessoas, mas principalmente a classe média, ela não depende muito do SUS, porque ela tem os planos de saúde. Mas se você analisar friamente, todos nós precisamos do hospital. Se nós tivermos um mal súbito em casa, para onde as pessoas vão nos levar? Vai levar, as pessoas vão levar, ou a pessoa vai levar, ou a gente vai, para onde? Para o hospital. Então o hospital é para todos, mas principalmente para aquela população que depende do SUS, que depende da gratuidade, da gratuidade do atendimento. Também, né? A gratuidade e principalmente a gratuidade do governo, tá certo? Para ele poder ser atendido. Então, o maior beneficiário, com certeza, vai ser essa população, mas, de um modo geral, todos nós já precisamos um dia do hospital. Bom, então, né, como você disse, Marco, a maior beneficiada com certeza será a população. O nosso programa já está quase terminando, nosso tempo está acabando. Você quer deixar alguma mensagem para a população, né, para esclarecer mais uma vez qual é a intenção da FUON quanto à Santa Casa? Eu gostaria de dizer para a população formiguense que a FUON, ela foi ventilada na cidade a possibilidade de ela administrar o hospital. Nós ficamos lisonjeados, ficamos agradecidos. Por quê? Porque entendemos que o nosso trabalho está sendo reconhecido, que a nossa administração é espelho para outra instituição, no caso, né, o hospital.
Então nós estamos querendo roubar o hospital do hospital, né? Nós não queremos encampar o hospital para a fundação ter mais um bem. Nada disso. A fundação, até o nome fica bem claro para a sociedade, era uma instituição comunitária. Então ela está preocupada com a comunidade. Então seria o quê? Seria uma forma da instituição organizar o hospital para poder devolver um trabalho eficiente para a comunidade e um trabalho realmente que possa o cidadão ficar satisfeito com ele. Por quê? Porque um hospital trabalha, cuida da saúde. E nós nos preocupamos com a saúde, porque é um bem precioso. Vida, saúde, nós temos que cuidar. Então, a FUON não quer encampar nada de forma autoritária, nada disso. Se der certo a viabilidade, se der certo a proposta, se for aceita e se for viável, a instituição vai colaborar mais uma vez com a comunidade formiguense e com a comunidade da região. Bom, Marco, muito obrigado, por ter esclarecido esse caso entre FUON e Santa Casa aqui no programa de hoje. O nosso programa está terminando. Se você quiser rever o programa de hoje, acesse o nosso canal no YouTube. Você também fica sempre bem informado de tudo que acontece aqui no Centro Universitário de Formiga por meio de nossas redes sociais e também por meio do nosso site, o www.uniformg.edu.br. A população vai ficar aguardando agora a resposta do Poder Judiciário se a FUON vai poder apoiar ou não a Santa Casa de Caridade Formiga. Vale lembrar também de uma campanha que está muito forte na cidade, o SOS Santa Casa. Aqui na tela você vê o número do banco, o número da agência, o número da conta, para que você possa doar. O programa fica por aqui, eu espero te encontrar na semana que vem. Até lá!